Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa esportiva falando tudo sobre o Flamengo, que tem um jogo aí contra o Cruzeiro. O Maracanã vai estar lotado, ingressos aí esgotados, tudo para esse confronto que acontece amanhã. Então, sem enrolação, vamos ver com o vídeo aí, falando aí sobre isso. No rubro-negro, o clima é de animação depois da goleada sobre o Mirassol. No Brasileirão, o time comandado por Leonardo Jardim encurtou a distância para o líder Palmeiras para 3 pontos com um jogo a menos. E na quarta enfrenta o Cruzeiro no Maracanã para decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores, depois do empate em 1-1 em Belo Horizonte. Já o Flamengo, porque tem postagem aqui do Rodrigo Matos explicando como se deu essa reviravolta do Flamengo. Tentou contratações midiáticas, teve vazamento, o time estava jogando mal, não sei o quê. E aí, tempo para treinar, e aí deu-se a reviravolta, como mostra a postagem do Rodrigo. Conta pra gente, Rodrigo. O Tironi, o que aconteceu não foi que às vezes a gente fala lavagem de roupa suja, nem nada e tal, mas a partir de uma mini turbulência que teve ali a partir do empate contra o São Paulo e Inter, uma turbulência, né? Os próprios jogadores saíram do jogo dizendo que que precisava mudar a maneira de jogar e tal. Teve uma análise interna com várias conversas individuais de direção, jogador, técnico, para avaliar o que estava errado. E aí teve uma avaliação de várias coisas que estavam erradas. Uma delas foi essas tentativas de contratação aí, Luiz Henrique e Almada, que só acabaram um pouco antes do jogo contra o Vitória, né? Vamos lembrar, o Luiz Henrique flopou na sexta-feira, no domingo o Flamengo jogou contra o Vitória, mas que foram conduzidas, a própria análise da própria diretoria, que foram conduzidas de uma forma que prejudicou o próprio elenco, porque esse elenco ficava... O Leonardo Jardim falava publicamente numa coletiva, e isso foi uma avaliação de um erro do técnico, que o time precisava de um meia, sendo que tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Lino, que também joga nessa posição, e o Paquetá, que também joga nessa posição. E aí, tipo, como é que o jogador fica nessa sentido? Vai ser, bom, agora já não sirvo mais? E a mesma coisa para os pontas ali, né? Plata e Luiz Araújo, que jogavam pela direita, que era a tentativa de contratação do Luiz Henrique. Então teve uma avaliação que isso foi um erro da condução desse negócio todo midiático, acabaram que as duas negociações deram errados. Teve a avaliação de que o Leonardo Jardim errou em algumas coletivas, essa falando do meia, também uma coisa que ele falou sobre o Jorginho, que ele, quando o repórter perguntou, ele meio que admitiu que o Jorginho não estava numa boa fase, e teve uma avaliação de que precisava de ajustes também dos jogadores, inclusive táticos, né? O Flamengo mudou um pouco, não foi muito, assim, não foi uma grande revolução, mas passou um time ser um time que tenta controlar mais a bola, e foi uma coisa ali meio fruto de conversas entre os jogadores. O Leonardo Jardim teve a sensibilidade de se adaptar a isso. Sabe quando o time está em crise e fica muita conversa em CT e todo mundo meio de mau humor e aí cria uns pequenos atritos? Foi, digamos assim, uma conversa geral para lidar com isso e admitir todos os erros que estavam acontecendo do processo da diretoria até os jogadores. E aí teve uma melhoria. Não significa que a temporada vai ser necessariamente vitoriosa, mas teve um ajuste de rota que pelo menos torna o Flamengo um time mais assertivo para jogar bem e vai jogar, disputar a vaga agora contra o Cruzeiro. Vamos ver, mas teve esse trabalho durante o período aí de descanso, né, da Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha sido eliminado. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando do Flamengo, mas a gente vai para o intervalo na TV, mas aqui, pra quem, nesse bolo todo que o Rodrigo falou sobre a retomada do Flamengo, quem retomou foi o Carrascal. Ele estava lá muito por baixo, né, depois de tudo que aconteceu, expulsão contra o Palmeiras, não sei o quê, e aí reagiu, e nos últimos jogos jogou muito, inclusive, né, Arnaldo? Não só ele... jogou bem desde a entrada no Mineirão, né? E jogou muito em Mirassol. E o Luiz Araújo, que eram justamente os dois ameaçados por Almada e Luiz Henrique. Isso aí não serve. Manda esses dois embora. Tá? Eles são jogadores ainda jovens, interessantes, versáteis e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse momento em que o Flamengo... reveza alguns jogadores na frente dupla e talvez tenha que fazer isso nesses jogos com o Cruzeiro, são jogos no plural, né? Jogo da volta da Libertadores e jogo já no sábado no Mineirão pelo Brasileiro.
São dois jogadores bem importantes, que resgatados não são tão desequilibrantes, talvez, como o Luiz Henrique e Almada, mas eu acho que o Flamengo já tinha... Essa é uma das questões da matéria do Rodrigo. O Flamengo já tinha gente em casa, né? Gente no elenco para ajudar. Não precisava demonstrar força e rasgar no mercado e sair contratando jogador por 40 milhões de euros de novo. Para mim, seria um devaneio, na minha visão. E agora eles já deram a resposta antes mesmo da partida de volta na eliminatória com o Cruzeiro, né? Estamos voltando já, ó. Sincericídio aprovado, hein, a galera aqui no chat. Sim, tudo certo, pode usar sim, não tem problema. Tá aprovado, a maioria aprovou a palavra sincericídio. Muito obrigado, chat, vocês são demais. Estamos voltando, hein? E o Fábio vai estar com a gente, peraí. Estamos de volta, a gente vai lá pro CT da Barra Funda. Já vou começar falando desse assunto do Eric Pulgar, porque novamente pipocando matéria dizendo que Pulgar e Flamengo terão um dia D para resolver renovação de contrato. E eu ouvi uma pessoa do Flamengo em relação o que pensa o Flamengo nesse momento. Primeiro, o Flamengo entende que o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2027 e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora, faltando 18 meses para acabar o contrato dele. Segundo, o Flamengo sabe que, obviamente, tem uma multa rescisória. Se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária de um clube da Arábia Saudita, o Flamengo nada pode fazer, a não ser receber o valor da multa rescisória de maneira à vista, como exige o contrato. E para quem não sabe, a multa rescisória é atualmente de 4 milhões de dólares. Então, é só chegar um clube aqui e pagar. E se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária, o Flamengo não pode chegar e tentar cobrir a proposta milionária. Inclusive, o Flamengo não entrou em leilão com o Thiago Almada justamente por conta disso. Segundo essa pessoa do Flamengo, que deu o exemplo do Thiago Almada, supondo que a gente pagasse o que o Thiago Almada estava pedindo, como é que seria o dia a dia aqui? Você traz um jogador e perde 10, porque 10 vão ficar insatisfeitos. Se a gente renova com o Eric Pulgar agora, para cobrir uma possível oferta milionária salarial que ele tem recebido de um clube árabe, todo mundo vai usar esse argumento para poder pedir uma renovação de contrato. Basicamente, essa pessoa me deu esse exemplo, basicamente foi o que aconteceu quando o Michael retornou ao Flamengo, com um salário altíssimo, e todo mundo começou a pedir renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então, o Flamengo entende que nesse momento essas matérias, isso na visão do Flamengo, não é o Vene dizendo, que, entre aspas, é o staff do atleta pressionando o Flamengo para poder ter uma renovação de contrato, porque eles sabem que a torcida, a grande maioria, sobretudo em rede social, quer a permanência do Eric Pulgar, não quer que o Eric Pulgar saia agora. Só que tem muita coisa a ser avaliada na hora de tomar uma decisão como essa. Como eu disse na minha introdução, o Eric Pulgar vai fazer 33 anos, e a ideia da diretoria do Flamengo é diminuir a média de idade. Será que daqui a um ano o Eric Pulgar vai estar performando da mesma maneira? Então, o Flamengo não tem pressa para resolver essa situação, porque entende que o contrato dele é longo e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora. Mudando de assunto, galera, aqui não é só um canal de informação, é também de opinião. E eu vou trazer aqui, agora, no vídeo de agora, um debate que eu tive com uma amiga pessoal sobre Ayrton Lucas e Alexandro. Quem merece ser titular atualmente? E por que eu estou trazendo esse debate? O Alexandro foi desfalque nos 3 últimos jogos por conta de um problema físico. E nos 3 últimos jogos, todo mundo sabe, como eu já critiquei o Ayrton Lucas aqui, mas eu sou justo, dou a César o que é de César. Nesses 3 jogos, ele foi muito bem com a camisa do Flamengo. Contra o Vitória, contra o Cruzeiro, jogo muito difícil no Mineirão pela Libertadores da América, e agora no domingo contra o Mirassol. O Alexandro voltando e ficando à disposição para esse jogo de quarta-feira, amanhã, pela Libertadores contra o Cruzeiro, jogo muito importante. Quem vocês escalam para ser titular na lateral esquerda? Eu vou dar a minha opinião e depois eu quero saber de vocês. Eu escalaria o Ayrton Lucas por meritocracia. Primeiro, o Alexandro não vem jogando nada nessa temporada. Se antes da lesão ele estivesse comendo a bola, jogando muito bem, beleza, mas ele não estava jogando nada. Segundo, o Ayrton Lucas
performou muito bem, como eu já disse aqui, deu conta do recado. Terceiro, sobretudo contra o Cruzeiro, e a gente pôde ver isso na partida de ida no Mineirão. O estilo de jogo do Ayrton Lucas se encaixa com aquilo que o Leonardo Jardim quer diante do Cruzeiro. Ele libera os laterais, vocês perceberam isso, inclusive na lateral direita, o Emerson Royal deve ser utilizado por conta da questão física, e o Ayrton Lucas a mesma coisa, e o Ayrton Lucas segurou demais o lado direito do Cruzeiro na partida no Mineirão. Então, respondendo essa pergunta, esse debate que eu estou trazendo aqui para o canal, Ayrton Lucas ou Alexandro? Hoje, por meritocracia, eu escolho o Ayrton Lucas, e eu quero agora a opinião de vocês. O que vocês acham? Ayrton Lucas ou Alexandro? Quem merece ser titular na partida de amanhã contra o Cruzeiro? Lembrando, se o Alexandro ficar de fato à disposição, o que eu acredito que irá acontecer. Mas se não acontecer, é Ayrton Lucas na cabeça mesmo, indo para o quarto jogo seguido como titular. Outro debate. Bruno Henrique voltou a treinar ontem com a equipe, fica à disposição, ele foi titular no jogo de ida, foi titular por conta do estilo de jogo, o Leonardo Jardim já explicou isso. Bruno Henrique à disposição, Pedro fazendo 2 gols contra o Mirassol. Quem vocês escalam para ser titular no ataque do Flamengo? Eu vou dar a minha opinião. Adoro o Bruno Henrique, entendo o estilo de jogo, entendo isso, entendo que o Leonardo Jardim quer jogar através da transição, tendo um jogador rápido como centroavante. Mas Pedro é um homem gol. Pedro é o que entrega gol. O que faz o futebol ter essa graça toda? Gol. Quem faz gol? Pedro. Eu escalaria Pedro e já adianto logo, o meu time teria o Paquetá também. Seria uma espécie de 4-4-2. Rossi, Emerson Royal Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Esse seria o meu time. Mas a gente sabe que dificilmente o Leonardo Jardim vai escalar desse jeito. E vocês? Quem vocês colocariam? Ayrton Alexandre na lateral, Bruno Henrique ou Pedro no ataque? Quero a opinião de vocês. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa aí falando um pouquinho sobre o Flamengo, né? Que vem aí com esse confronto contra o Cruzeiro. Um jogo muito importante aí para o lado brasileiro. E o Mengão vai com força máxima para esse confronto. A torcida vai lotar o estádio, né? Os ingressos esgotados. Vai dar aí praticamente mais de 70 mil pessoas no Maracanã, fazendo a pressão, fazendo aquela pulsação, né? E transformando o Flamengo ali, o Maracanã, no verdadeiro inferno. Então, se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, galera, e ativando o sininho para não perder no vídeo, e também comente assistindo esse vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.